Nossa, que alegria poder encontrar você numa Verdade. live, né? Compartilhar suas experiências. Deixa eu abaixar o volume agora. Compartilhar as experiências, poder trazer isso para as pessoas, né? Eu sempre digo, essas coisas não têm preço. A gente poder expandir esse movimento, trazer esse olhar para mais pessoas e sem dúvida nenhuma, né? Todo trabalho que eu faço de formação é esse movimento, é para que os professores, diretores, coordenadores, orientadores possam experimentar na prática. E por isso que a gente faz as lives trazendo, porque aí as pessoas podem compreender o quanto a pedagogia sistêmica ela está juntinho de tudo, como ela faz parte do cotidiano da escola e a gente não sabe, porque nós não estamos atentos a esse olhar. Trazer essa consciência é expandir muito mais facilidade para dentro da escola, né? Então, por isso que a gente faz essas trocas. Seja muito bem-vinda, ao Instituto Oliveira da Fonseca, te recebo aqui com muita alegria. Você fez parte agora da primeira turma online, né? Mas também eu Uhum. sei que você já vinha trazendo experiências aí, porque você já tinha um conhecimento sistêmico e foi já experimentando. Então, na formação, você somou o que você já tinha, né? Já sei, a gente conversou sobre isso. Isso para mim é uma alegria poder saber que você já estava caminhando nesse movimento, que já era uma pessoa que tinha uma sementinha lá em Santa Catarina para soltar isso para a sociedade, né? Olha que coisa rica. E uma cidade que você me falou, né? Depois eu queria até que você fale quantos habitantes tem. Você me contou que não é uma cidade grande, mas que teve um impacto aí no seu trabalho, que teve algo que expandiu para as pessoas. Eu sinto que esse é o lugar, esse é o movimento, não importa onde eu esteja. O que é importante? Que eu faça parte, que eu tenha o meu lugar ali, fazendo a minha parte, o meu melhor. E isso você está fazendo. Então, é uma alegria muito grande trazer um pouquinho da sua escola para cá e deixar aí que muitas pessoas se deliciem com esse movimento que você fez, né? Então, eu quero que você se apresente, quem é você, sua formação, tudo, e a gente vai compartilhando aqui um bate-papo, ok? Deixa eu puxar Ok, tá me ouvindo bem? Tô Tá ouvindo, me tô ouvindo ouvindo. bem? Tá. Então, primeiro eu quero dizer assim que é uma alegria bem grande estar aqui. Eu estava pensando agora aqui sozinha antes de começar, de dizer que tempo maravilhoso. Eu aqui no interior de Santa Catarina, você em Brasília, e nós É poder verdade. estar. E eu vi que tem outras colegas do Brasil inteiro e a gente poder fazer essa troca, poder. Que época, né? Que tempo bom, né? De poder Verdade. vivenciar tudo isso. Então, Verdade. estou muito feliz de estar aqui, né? Eu estou falando como gestora da Escola Cecília Vivan, mas estou representando todos os professores, toda a comunidade escolar, porque sozinha seria impossível, né? Não teria feito nada. Eu Cecília trabalho Viva. nessa escola, é uma escola estadual, né? Pública. Eu trabalho nela há 21 anos já. E a minha formação é pedagogia, eu iniciei trabalhando, na época, embora você não tivesse formação, como Salto Veloso é uma cidade pequena, 5 mil habitantes. Que lindo! E embora Ah, você não tivesse, embora você não tivesse uma formação em educação física, por exemplo, mas você jogasse bem, naquela época que eu comecei, você podia dar aula. Então eu dei aula de várias disciplinas, assim, eu estive em sala de aula e depois mais tarde eu me efetivei como um cargo que tem em Santa Catarina que se chama assistente técnico pedagógico. Se fosse colocar numa linguagem, seria meio que orientador pedagógico da escola. E há sei. alguns anos já, há uns 10 anos já, eu trabalho como orientadora pedagógica da escola e há um ano e meio agora é que eu estou na direção da escola. Então, já tenho uma caminhada, né? E, e te dizer São assim que foi quantos anos? dentro da Quantos escola, anos? 21. Isso, é muito tempo. Beleza. E aí eu fui passando em todos os lugares da escola. Teve épocas que eu fui professora, depois trabalhei uma época na secretaria, depois eu fui orientadora e agora eu estou diretora, né? Então, sempre dentro da mesma escola. Então, eu pude vivenciar, por que eu falo isso? Porque foi bem importante, assim, vivenciar várias fases dessa escola.
até para conseguir ver assim, hoje já dá para dizer melhor o que funciona e o que não funciona, porque foi sempre o mesmo espaço, foi sempre dentro da mesma cidade, né? Que, embora uma cidade pequena, acolheu essa ideia muito bem. Não foi assim, claro que algumas dificuldades assim, mas sempre a gente sempre trabalhou muito unido. Isso facilitou bastante as coisas para nós. Mas eu vivi fases assim da escola também, fases muito difíceis, fases de bastante indisciplina, fases de droga, fases de violência. E o que foi me movendo no decorrer desse tempo, professores, que foi aquela inquietação que dá em todo mundo, né? Porque principalmente no cargo que a gente culpa de orientador, a gente fica bem no meio do processo, né? A gente fica vendo o professor vir da sala de aula com uma angústia. Isso. E que você quer muito ajudar e é limitado até onde você pode ir. O pai, o aluno que chega da outra ponta, que também tem suas razões e que também é muito limitado o que você pode fazer. Então, para mim, assim, foi a minha busca, assim, começou mais muito por essa inquietação, assim, desse lugar, dessa dificuldade, sabe? E eu creio que a busca dos professores geral, né? Porque assim, todos nós que estamos dentro da escola, existe uma inquietação das coisas que acontecem ali, a gente não consegue achar saída, não acha resposta, e o professor tem uma tendência, né, a começar a se frustrar demais, e às vezes até adoece gravemente por conta dessas questões, né? Uma coisa que você falou aí que foi bem importante, que eu queria fazer uma pergunta, né? Falar sobre isso rapidamente. Quando você falou assim, nós tínhamos movimentos com drogas, né? Então, olha só, uma cidade pequena, né? E que vive as questões de todas as outras escolas, de todas as outras cidades do Brasil. Porque isso é uma coisa que eu constatei quando eu viajava trabalhando com a formação presencial. Lugares assim, pequenininhos, lá em cidadezinhas, os professores estavam ali em formação e falavam a mesma coisa, né? No mundo todo, tudo roda parece que no mesmo formato. Às vezes as pessoas acham que porque é um lugar pequeno não tem, né? Isso. Pode ter em quantidade um pouco menor, mas assim, os problemas que a gente enfrenta são sempre os mesmos. Em maior grau ou menor grau, são sempre os mesmos. A dificuldade que os professores daqui também enfrentam, o cansaço, a falta da valorização, tudo que vem nesse pacote chamado educação, também a gente enfrenta. Mas assim, o que eu fui percebendo, assim, porque aí foi municipalizando e a nossa escola foi sobrando umas salas de aula e tal, e nós começamos a trabalhar primeiro com autoconhecimento. Vamos dizer que a primeira sugestão que a gente encontrou, na época tinha uma professora, hoje ela é aposentada, uma excelente professora, a professora Marisa Patel, e sentia a mesma inquietação. E nós começamos a trabalhar um pouco com autoconhecimento. Mas mesmo assim, eu percebi a inquietação continuar. Então, assim, como eu disse, assim, se você me perguntasse assim, quando foi? Eu nem sei dizer quando foi. Porque foi tanto um movimento para a escola, para todos nós, quanto foi para mim. Tanto quanto foi para os alunos. Eu acho que eles mesmos, conforme foram entrando e saindo da escola, foram vivendo os meus próprios movimentos também, sabe? Porque conforme eu fui entendendo, aprendendo, eu também fui introduzindo tudo isso, eu também... E teve assim a colaboração muito grande de todos esses professores, de tudo assim, aquilo que às vezes eu pedi, porque com o tempo a gente também vai criando assim uma confiança na tua equipe, você vai criando uma confiança em quem trabalha com você, né? E você vai trabalhando sempre muito sério para que essa confiança nunca seja quebrada. Então, quando eu colocava uma coisa nova, eu às vezes assim até me emocionava de ver como também eles contribuíam com aquilo. Até hoje, aquilo que eu peço, assim, já tem essa facilidade, porque há muitos anos realmente juntos, né? E eu acho que a base sempre é muito esse respeito. Que lindo. A base é muito esse sempre, assim, o meu lugar. Eu acho que o que
o que a visão sistêmica traz de mais maravilhoso, que eu acho, é o lugar. Isso. A força que você tem no teu lugar. Isso. E trazer essa compreensão para os professores é fundamental, né, Jane? E para os pais. Porque mais desafiador ainda é quando um pai chega lá no desespero, né? E eu chego lá pelas dores dele e você conseguir atender aquele pai ficando no teu lugar. Isso. Eu vi que incrível que é quando a formação... Então, eu tinha já um caminho. Mas fazer a formação com você foi uma coisa que aprofundou muito, porque esse caminho ele era muito, muito largo, né? Grande. E aí fazer a formação, e eu sugiro sempre que todo mundo faça, quem está na educação, porque traz exatamente assim, mais, vamos dizer assim, pega na veia. Isso. Vai no cerne da coisa, assim. Essa parte, por exemplo, hoje, o que a gente já faz é a reunião de professores sempre sentado no sentido da ordem de chegada de cada um na escola. Que lindo. E é uma diferença, né? Sim, já vai fazendo diferença, de que vai ficando tudo mais leve, tudo melhor, né? Então, essa postura de que você aprende na formação, por exemplo, de que quando a mãe chega, você não sair do teu lugar, de dizer para ela, olha, ninguém vai fazer esse serviço melhor que você, é o teu papel de mãe, eu compreendo muito bem isso, né? Mas eu preciso que você me compreenda, porque eu também sou a gestora, eu também sou a professora. Né? Então eu respeito o teu lugar e tu vai precisar confiar no meu. É interessante ver como desarma, é interessante ver como a pessoa relaxa. Relaxa, desarma e parece que ela entra na consciência de que o assunto é com ela e a família dela, não é aqui com a escola. É muito interessante. Mesmo na reunião de pais, assim, de você usar esse olhar e dizer, olha, eu nunca vou achar errado o que vocês estão fazendo, eu nunca vou questionar, porque a casa de vocês são os certos para essa casa. Eles agora eu vou precisar do mesmo respeito aqui na escola, né? Tu cuida bem lá e eu cuido bem aqui, é um casamentinho que vai dar certo e o filho de vocês vai crescer. Isso. E se nós se desentender, né? E se nós se desentender nesse processo, ele perde. E falo isso para os professores. Se nós se desentender na sala dos professores, se cada um pegar para um lado aqui, ele desanda a sala de aula também. Eles dependem da nossa união, eles dependem de nós estar junto naquilo. Você sabe que isso foi um dos impactos que eu tive lá atrás, né? 2007, mais ou menos, 2006, quando eu percebi o quanto a sala dos professores tinha ressonância na sala de aula. E a gente não sabe disso, aí a gente fala ali de tudo, a gente fica bravo, a gente fala dos pais, fala dos alunos, cria, né, rixa um com o outro, cria rixa com o diretor, é uma coisa. E aí a gente não imagina que isso tem um movimento na sala de aula, e aí os alunos começam a agir da mesma forma. Isso foi um dos grandes impactos que eu tive quando eu percebi isso, estudando a pedagogia sistêmica. E aí eu fui observar as escolas, né, as turmas onde eu passava, eu falei, meu Deus, como era claro aquilo. E aquele professor que ficava no lugar dele, era o professor que estava tranquilo com a sua turma, era incrível. Eu achei isso muito significativo. Né? Sim, eu acho isso fundamental. Hoje, se eu tivesse que dizer assim, na minha experiência, o que mudaria, né? A educação seria assim, educar educadores. Isso. Ajudar, né? Olhar para esse movimento, né? Esse educar educadores que eu digo assim, olha, que bom se os professores pudessem ir se conhecendo, ir se tratando, porque tem muita vida na nossa mão. Isso. E eles também estão todos machucados, perdidos pela própria história. É isso. E aí, é a mesma coisa que na família. Aquele pai e aquela mãe precisam estar preparados para serem pais e mães, né? O que vai gerar todo o conflito? Ela não dá conta, né? Lógico que tem toda uma explicação para trás, tem todo, né? Mas qual seria a solução? Quando a gente vai chegando nesse ponto de se conhecer, de dar um passo adiante, né? E para os professores não é diferente. Para a gente não é diferente. E eu sempre digo, eu sou prova viva, os meus professores são prova viva de que assim, a gente pode fazer.
Um dia uma professora de uma outra escola chegou na escola e falou para mim assim, você tem muita sorte, que teus professores são bons. Eu disse, não, querida do céu, isso se chama trabalho. Eu escutei isso também. Isso não se chama sorte. Isso não se chama sorte. E a gente também tem nossos conflitos. Quando eu era diretora. Né? Então não é simples assim, mas é possível. Isso. É possível, né? E assim, você como diretora, né? Você está à frente, então o seu movimento, ele ao mesmo tempo que ele é um movimento de começa a ter consciência de tudo dentro da escola, a sua postura tem que estar alinhada no tempo todo, porque é a sua postura que vai tocar cada um, né? Para que eles se percebam. Isso que você falou é muito significativo e hoje está sendo muito falado para os professores, que é educar, né? Educar os professores a se autoeducar, ou seja, olhar para eles, né? Para se auto-perceber, né? Hoje está sendo muito falado isso, até todos os estudos estão colocando no sentido de que como eu, professor, vou para dentro de uma sala de aula e com 1001 coisa dentro de mim, porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas questões de infância também, tenho minhas questões com os meus pais, com a minha família, com tudo que deu ou não deu certo, e eu vou para dentro de uma sala de aula e estou ali com vidas que também tem as suas tantas histórias, né? Então, como fortalecer o professor para ele conseguir ficar no lugar dele leve? Esse é o grande chamado que eu sinto da pedagogia sistêmica, porque todas as vezes que eu vejo que o professor passou por essa formação e ele está alegre, e ele está leve, ele quer mostrar para o mundo o que ele faz, eu juro para você, Jane, e para todos vocês que nos escutam, é como se viesse para dentro do meu coração assim, você fez a sua parte, né? Porque é levar essa expansão, que é o que você está fazendo dentro da escola como diretora, né? Ajudando os professores a perceberem que a gente não está sozinho, que a gente está olhando para vidas, então a gente também precisa olhar para nós, né? E não tem nada de errado nisso, é fazer a nossa parte aí, né? Eu até falo sempre assim, né? Eu passo 8 horas do meu dia com eles. Eu passo 4 na minha casa, acordada pelo menos, né? E imagina a gente ter que ir todo dia para um lugar que é horrível ir. E passar 8 horas num lugar que é horrível ir lá. Eu não conseguiria me imaginar num lugar assim. Então, assim, a minha angústia era justamente essa. Teve épocas de eu ver assim, professor subindo para a sala de aula, desesperado de não querer ir, descendo da sala de aula pedindo quanto faltava para se aposentar. Épocas de aluno que estava soltando foguete na 3ª série, dizendo, vamos me formar, vamos me livrar disso aqui. É horrível, você se sente horrível, porque, né? Você tem, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa nisso aqui, né? Eu tenho que... E essa era a minha angústia. Sim, e isso é algo que é forte em todos os cantos do mundo. Essa sua fala, ela retrata o chão da escola do Brasil, porque eu passei para muitos estados, eu trabalhei mais ou menos umas 25 cidades já, e eu acho que foram 10 estados brasileiros. E em todos, os professores que chegavam tinham essa fala que você acabou de falar, não aguento mais subir, ou seja, entrar na sala de aula e ver que os alunos estão lá daquele jeito, né? Os alunos, eu estou doido para sumir dessa escola. Isso era fala recorrente, né? Então, gente, se tem alguma coisa aí que não está funcionando bem, porque não é possível que a grande massa da educação esteja realmente vivendo isso sem perceber o que está acontecendo por trás. Então, a pedagogia sistêmica faz esse movimento, nos ajuda a perceber o que está por trás disso, que pode mudar a minha chavinha e pode ser mais leve, né? Eu acho que é muito significativo isso que você falou. Acho que essa é a grande sacada, né? E ainda somado a toda essa questão emocional, mental, difícil ali, ainda você tem salário baixo, você tem uma porção de coisas. Então, quando você soma um pacote desse, só pode adoecer. Né? Não existe outra possibilidade. Né? E adoecem então, essa era a minha angústia. Essa era a minha angústia.
Inclusive, eu vou compartilhar, eu falei para você, mas eu vou compartilhar com todo mundo Nós temos tempo para isso? Não sei como é que está o nosso tempo. Temos, pode seguir. Eu um dia estava numa formação, eu fiz uma formação chamada Psicologia Transpessoal na Unipaz, e o Roberto Crema, ele é aí de Brasília, ele estava dando essa aula para nós. E aí todo mundo, ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre digo que eu tive a honra de ter grandes professores. Você é uma delas. Eu sempre onde eu passei, eu sempre tive grandes professores. E aí eu estava muito angustiada exatamente com essa situação, essa mesma que eu descrevi. E ele dando essa aula, ele falou assim, ele disse que quando ele era jovem aí em Brasília, ele trabalhou muito nos presídios, dando palestra. E aí ele falou assim, falar para os presos não é diferente do que falar para vocês. Aí ele parou um pouquinho e pensou, ele falou, não, é diferente sim, porque eles têm consciência que estão presos. Vocês não. Naquela hora veio exatamente a cena que eu te descrevi. Eu lembrei dos muros da minha escola, eu lembrei daqueles professores naquele caos, eu lembrei daqueles alunos soltando foguete. E eu acho que eu me emocionei porque ele me olhou, eu acho que ele percebeu. E aí ele falou para mim, aí deu um intervalo e eu sentei perto dele e ele me disse uma coisa, ele me disse interessante, ele falou assim, eu sempre fui muito sensível a gaiolas, tinha um passarinho numa gaiola fora do lugar que a gente estava, ele disse, era eu que sempre soltava os passarinhos do meu irmão, e ele nunca soube, ele riu com isso, daí ele falou, ele disse, eu sei da sensação de prisão. Isso. Ele falou, só que eu quero que você... E aí eu tinha falado um pouquinho o que eu já estava trabalhando. Não tinha chegado à pedagogia sistêmica ainda, mas eu já estava nesse movimento. E aí ele falou para mim assim, ele disse, olha, eu quero que você sempre lembre que o sistema falha. Eu sei que tem um sistema maior que a gente. Que é muito maior. A gente não pode fazer o que quer, né? E às vezes, assim, esse sistema também é a dificuldade que algumas escolas enfrentam diante de pais que não aceitam alguma coisa, ou dos professores, aquilo tudo que é comum ao cotidiano de todos nós, né? Sim. Ele disse assim, eu quero que você entenda que eu sou ciente disso, mas que você tem que entender que o sistema, tem uma hora que o sistema falha, tem uma hora que a luz pisca. Ele disse, é nesse movimento silencioso que a gente entra. Isso. Então não pare de fazer o que você está fazendo. Concordo. O mal sempre é barulhento. Por isso dá a impressão que é mais. E o bem sempre é silencioso. O bem é sempre maior que o mal. Olha só, eu vim embora, que eu disse, eu vou continuar fazendo chova canivete nisso aqui. E continuei. Ou seja, realmente. O que ele falou, né? O bem é silencioso, né? Eu digo, o amor é silencioso. Eu acho que eu te falei isso, já falei aqui, que a Ingela Robin, que é uma professora que trabalha também com pedagogia sistêmica na Espanha, ela me disse uma vez, assim, disse para a turma, né? Que a pedagogia sistêmica era um movimento silencioso, né? Que não precisava a gente fazer muita confusão ou bagunça com isso, porque é um movimento silencioso. E cada dia que passa, eu tenho mais consciência disso, mas eu não estou dizendo de silencioso que a gente não possa aqui estar fazendo uma live, divulgando, entregando uma formação dentro da pedagogia sistêmica, não é isso. Ele é silencioso no movimento que você faz de amor dentro de você para o outro, na forma como o seu amor chega no outro. Esse é o movimento silencioso da pedagogia sistêmica, e por isso que vira uma chave interna, né? E aí, quando a gente menos percebe como você está vivendo isso, quantos profissionais, quantas pessoas ligadas dentro dessa escola começam a olhar para isso. Porque você é o pilar, né? Você está lá, você é esse pilar, você começa a soltar os movimentos que é interno, que é a forma de olhar, você começa a olhar diferente, você começa a soltar uma palavra para um professor onde ele se sente incluso, para uma mãe, para um aluno, e de repente eles estão também no mesmo movimento, querendo aprender mais, né? Eu acredito que é o passo a passo desse trabalho.
O Roberto Crema, nesse dia, também disse uma coisa interessante. Ele falou assim, a paz não é a paz do cemitério. Isso. Ele disse, a paz é o bom combate. Porque depois da guerra vem a paz. O bom combate. E a paz do bom combate. A paz por lutar por causas, né? A paz de lutar por aquilo que a gente acredita. A paz de você estar fazendo o correto, de você estar fazendo o teu melhor sempre. Né? É essa paz que a gente deve buscar, a do bom combate. Sim. Né? E é exatamente assim que você disse. E por que vai fazendo as pessoas devagarinho irem aderindo? Porque elas vão vendo que é bom ficar num lugar onde é bom estar. Isso. Né? Então a gente vê às vezes aluno que poderia, já fez 18 anos, que poderia ir para os jovens e adultos, mas que não vai ficar ali. Né? Pessoas que poderiam sair dali, mas que escolhem ficar. Alunos que se formam, mas que ainda quando tem problema te chamam, porque lembram daquela referência da escola. Então, sim, essa é a parte, eu acho, do bom combate. Sim. Né? Você ser aquela semente. Verdade. Vai. E o bonito, né? Você colocou aí essa questão dos professores. Eu tenho até uma pergunta, porque uma coisa que eu vejo muito clara dentro de tudo que eu já trabalhei nas escolas e nas formações em pedagogia sistêmica é que os professores, quando eles estão bem com eles, quando eles estão no lugar deles, que essa é uma chave fundamental, né? Quando eles conseguem ficar no lugar deles em relação aos alunos, mesmo que aconteça 1001 problema fora, mesmo que o governo está aí, né, que a gente sabe, com todas as posturas, mesmo com tudo isso, aquele professor que conseguiu perceber esse movimento dele no lugar, dele se sentir mais leve, dele perceber que os alunos estão se desenvolvendo, né, dentro do processo, ele fica feliz, ele fica alegre, ele sai da escola satisfeito. Mesmo que o salário dele é baixo, mas ele teve um efeito, um retorno ali que preencheu o coração dele, e aí ele consegue ver novas possibilidades a partir disso. Né? Isso eu vi muito lá no interior do Macapá, com professores que andavam de barco para ir dar as aulas, e com a pedagogia sistêmica eles falavam para mim assim, eu vou, mas eu vou numa alegria para levar isso, porque eu vejo que tem retorno, né? Que os alunos acalmam, que os professores ficam bem. Então, acho que isso também é um diferencial. Não sei se você conseguiu também perceber isso lá. Lógico. Até porque eu sempre digo assim, ó, para eles. É claro que salário é maravilhoso e a gente não pode ser hipócrita. Sim. E a gente tem que lutar sempre por melhores condições. Sempre. A gente não deve confundir isso quando se fala, né? Isso. Mas que você, quando entende que teu propósito é muito maior, isso, que nada paga você ir embora à noite, pôr a tua cabeça no teu travesseiro e pensar, eu fiz tudo que eu fiz. Eu fiz o meu melhor. Né? Então, assim, claro, a gente é consciente da situação, né? De valorização, de categoria e tudo, mas a gente consegue fazer o nosso trabalho apesar de, né? Ir embora bem, apesar de, fazer com a mesma qualidade, apesar de, porque aquele aluno não tem culpa. Isso. Né? Aquele aluno não merece isso, né? A gente tem que oferecer o nosso melhor, indiferente, né? Brigar pelo salário, pela condição, pela carreira, isso é um outro, né? É um outro patamar, né? Que não dá para a gente levar. E acalma, né, Jane? Isso vai acalmando a gente internamente, porque eu acho que no fundo, o professor, a gente não dá para a gente entrar nesses detalhes, porque senão a gente toma muito um outro campo, mas ainda vou fazer uma live sobre isso. Mas a gente vê muito claro, né, que existe aí algo que vem de cima e algo que a gente vai alimentando. Mas independente disso, porque a gente pode também trabalhar isso, o que eu vejo que mais movimenta um professor, que traz uma alegria, que preenche dentro de toda essa minha experiência, é quando ele percebe que ele trocou com o aluno e o aluno foi. Quando ele viu que, independente dos problemas daquele aluno ali, que chegou, que é um aluno que está sem carga, não sei o que, mas ele conseguiu atravessar o que ele tinha que fazer, que era ensinar, e o aluno foi. Então, isso para um professor, eu acho que é o que transborda o coração dele, né? E é claro, aí o restante vem.
A gente brinca às vezes na escola, ó, salvamos mais uma alma. Salvamos mais alguém, brincando. Eu tinha um diretor que falava assim, todo mundo está dizendo que agora eu vou para o céu, porque os alunos, eles foram praticamente mudar da água para o vinho, então eu vou para o céu. Né? Porque você transforma o menino, né, com esse movimento. E teve algumas questões, algum movimento que você fez que foi coletivo já? Nessa sua gestão, olhando por esse olhar sistêmico? Algum movimento coletivo que moveu todo mundo? De perceber, assim, nos alunos, por exemplo, a pergunta seria? Sim, não, que envolveu os professores e isso teve impacto nos alunos. Ah, sim. É diário. É diário. Hoje, quando eu me vejo falando muita coisa na escola, eu vejo que as falas sistêmicas estão o tempo inteiro. Assim, hoje eu noto o quanto tudo que eu faço é sistêmico. Então, assim, isso é diário. Não, é que nem você não dá mais para você dizer assim, olha, começou ali naquele dia. Não. É diário. Às vezes, uma das coisas que a gente ainda... É uma coisa que às vezes é difícil, é o fato da aprendizagem ainda. Porque quando chega lá no ensino médio, ele já está com uma defasagem de 9 anos, no mínimo. Né? Então, mas o que eu sempre olho e vejo, nossa, como maravilhoso e como fantástico. Ele chegou aqui dentro, ele chegou de capuz, ele chegou revoltado, ele chegou... E, nossa, agora ele começou a baixar aquele capuz, agora ele está agradável, agora ele faz brincadeira. Ele não falta de educação com esse professor. Então, você vê essa transformação e o professor consegue lidar bem com ele também. Que no final do 3º ano, a gente vai se abraçar, vai sentir saudade que vai embora aquele aluno, vai dizer, nossa, agora que está melhor ainda, tem que ir, né? Então, assim... É diário. E depois, a aprendizagem, ele vai procurar, ele vai dar o jeito dele, mas essa transformação humana vai dando força para ele lidando com aquilo ali. Então, na verdade, você também recebe alunos de outras escolas, né? Porque você hoje só está com o ensino médio. Só com o ensino médio. É isso que eu digo. Às vezes chega lá no ensino médio e já tem 9 anos de defasagem. Né? Já chega às vezes se arrastando, então assim, você não vai conseguir, e eu sou ciente disso, você não vai conseguir dar uma guinada nesse carro, ótimo se conseguir, mas a probabilidade maior, então a gente olha nesse caso e vai ter que dizer o que é possível. Mas quando você faz... A gente vai trabalhar dentro do que é possível. Isso, quando você faz esse trabalho com essa consciência que é sistêmica, você ajuda esse aluno a ir para o lugar dele e correr atrás. É diferente, né? Ele não fica ali, como você falou, ele está com o capuz porque ele mesmo sabe que ele não dá conta, que está tudo difícil para ele. Mas no momento que esse capuz é removido, ou seja, no momento em que ele abre para as possibilidades, ele também traz uma consciência que ele pode correr atrás de todo o prejuízo que ele tem e fazer diferente. E eles vão tendo essa consciência. Isso que é o mais legal, assim, você vai conversando, que são doses, né? São pequenas doses, né, de conversa. E mesmo esses dias um me disse para mim, eu entendi, eu tô me fazendo de vítima. Eu disse, tá. Que legal. Tá. Essa é a tua história. O que tu vai fazer com esse negócio? Ela não foi fácil, como não foi de ninguém. E agora? O que nós vamos fazer? Aí ele disse, mesmo, eu tô me fazendo de vítima, pode deixar. Aí agora, há poucos dias, eu chamei, eu disse, olha, você vai ter que cuidar, que tem umas notas aqui que tu pode reprovar, e né, falta pouco tempo. Ele falou assim, então assim, não nega mais, assume, já começa. Sim, é verdade, lá no começo do ano eu tava muito mal mesmo. Agora eu já tô entendendo isso aqui, agora eu vou correr atrás, eu vou lá buscar, vou tentar fazer o que é possível. Isso, porque aí ele muda a chavinha. Ele começa a se perceber sem a pena, porque você não tem pena. Os professores que estão com esse trabalho não têm pena. Então ele tem que se virar. Quando a gente não tem pena do aluno, ele adquire imediatamente uma força de fazer valer a pena. Ou seja, eu corro atrás. Perfeito isso. E alunos... Gente, eu quero marcar isso aqui.
alunos do ensino médio, que vocês né, as pessoas falam muito, mas e os alunos do ensino médio, será que isso vai funcionar? Olha aí, ela comprovando que funciona do mesmo jeito, você muda a sua postura, você consegue olhar e ajudar esse menino a mudar a postura dele, né? E ele mesmo vai buscar os recursos dele, olha que maravilha. Muito lindo. Eu sempre digo, eles estão madurinhos, né? Quando eles começam a dizer, sim, é verdade. Eu estava mal lá, agora isso aqui fui eu que fiz, né? Assumo, pronto. Isso já é a virada de chave. Qualquer coisa agora que vier na vida dele, ele já tem essa capacidade. Que maravilha. Né? E essa é a capacidade. E aí, claro, precisa de toda uma postura de uma escola, de uma postura de professor, porque nós vamos ter que falar a mesma língua para que ele chegue nesse lugar. Isso é importante. Falar a mesma língua para que todos estejam juntos. Para que ele chegue nesse lugar. Então, é aquilo que a gente vai levar ele dentro daquilo que para ele é possível, né? E que para nós também é. Porque se nós começarmos a se frustrar porque ele não está saindo dali com 10, isso talvez nunca vai acontecer. Isso não quer dizer também que é um determinante para ele ser alguém que se dê muito bem na vida, que não é, porque a gente sabe que não é. Ele vai buscar de outras maneiras depois. Sim, e os casos que eu acompanhei também nessa faixa etária, eles modificam e ali eles começam, eu quero ser melhor, eu quero melhorar nisso, e aí eles correm atrás, né? Porque eles já sabem que eles não estão mais naquela historinha, né, anterior, que é a historinha que trava. Eu acho que a fase mais difícil da escola é essa fase que vai pegar 7º, 8º, 9º ano e ensino médio. A fase que eles estão mais conscientes da história deles, que eles estão mais rebeldes, é a fase hormonal, é a fase que é uma fase bem difícil para eles também. Né? E que cabe a gente agora ir levando para fazer com que ele vá vendo aonde dá para... E como é que dá para lidar com aquilo ali, né? E essa acho que é a nossa função ali dentro. Mas para isso a gente também tem que estar com condição, né? E aí entra o educador, entra a gente também se trabalhar como educador, né? Isso que você está marcando, né, como diretora de ensino médio, é muito importante. Eu quero reforçar, e depois outras pessoas também vão assistir essa live, no sentido do quanto um professor ele tem que estar fortalecido para poder lidar com essa diversidade de situações, né, que acontecem dentro da escola e que chegam, e que muitas vezes as histórias que chegam de alunos que estão em situações de risco, muitas vezes são histórias também que estão em ressonância com esse professor. E por isso, mais ainda, ele não vai saber lidar. Por isso a importância de estar fazendo esse trabalho de formiguinha, ajudando os professores a se autoconhecerem e também resolvendo suas questões internas, né? Eu quero te perguntar mais uma coisa. Você chegou a fazer algum trabalho, assim, de ajudar, falar o que era esse trabalho, formando professores dentro da escola, ou você foi só trabalhando na individualidade? Só dentro da minha escola, ou se eu fui para outras, por exemplo? Não, dentro da sua. Você chegou a fazer momentos onde você deixava claro o que é a pedagogia sistêmica, o que é estar no lugar, o que é você excluir alguém. Eu sempre digo assim, eu até falei isso pessoalmente para você, que eu nunca fico dando muito nome para os bois dentro de uma escola, assim, tipo, quando eu trabalhava com meditação, eu nunca ficava dizendo isso é meditação. Porque aí, às vezes, a pessoa tem um preconceito com aquela palavra e nunca nem... É que nem não querer comer uma coisa porque não gosta sem nunca ter experimentado. Então, eu sempre trabalhei tudo muito assim. Então, eu não chegava e dizia... Agora, se eles estão me ouvindo, foi. Eu nunca chegava e dizia assim, ó... Isso é pedagogia. Hoje eu já posso dizer, né? Claro. Mas eu nunca chegava e dizia isso é tal coisa ou isso é aquela outra. Não, agora nós vamos trabalhar a importância de da gente trabalhar os nossos pais. Então, naquela formação, eu trabalhava tudo isso com relação aos pais. Eu fazia movimentos de colocar, olha, agora está vindo essa turma para a nossa escola, é a primeira série. Colocava um professor ou dois para representar a primeira série e ver como eles se sentiam quando olhavam para nós. Isso. E aí, olha, eles estão chegando com medo. E aí, ó, como é que nós podemos lidar com isso? Então, eu usava muito... Assim como, às vezes, individualmente, com o professor, eu dizia, olha, esse conteúdo que você está trazendo nesse
nessa maneira que tu tá colocando esse conteúdo, tá gerando medo nos teus alunos. Então a gente vai trabalhar esse mesmo conteúdo de um outro jeitinho. Isso. Então eu sempre fui ajeitando junto com a pedagogia sistêmica, fui levando sempre a gente perceber isso. A gente perceber que as nossas dores nós vamos jogar em cima dos alunos, se a gente não bancar ela. Isso. Assim como eu dizia para os alunos também, eu dizia, olha, às vezes a raiva que vocês têm do pai, gente, vocês vão ficar bravos com o professor homem aqui dentro. É isso mesmo. Ou com a mãe, vocês vão jogar em cima daquela professora. Então a gente vai ter que começar a olhar e ver como é que nós podemos lidar com isso. Ela não tem culpa. E às vezes dos professores, olha, isso é nosso, né? Então nós também vamos ter que bancar esse negócio. Eu te perguntei justamente para trazer esse assunto do que eu sempre falo nas formações, né? De que você não precisa chegar na escola e falar, vamos fazer pedagogia sistêmica, vamos trabalhar com pedagogia sistêmica assim de uma vez. Você precisa fazer você, experimentar na sua postura, no como você está olhando para tudo, e as pessoas vão chegar devagar. Então, esse foi o meu movimento do mesmo jeito, e eu ensino isso o tempo todo, mesmo que alguns alunos achem que tem que chegar lá e falando, tá tudo certo, cada um, né, vai fazer do jeito que sente. Porém, a melhor entrada dentro de uma escola é você fazer através da sua postura. E eu lembro que várias vezes eu fiz isso que você fez, trabalhando, né, o currículo. Eu via os entraves com o currículo, então eu era pedagógica, então eu era uma diretora que fazia reunião e trabalhava os conteúdos por área. E era uma escola de ensino especial. Então eu colocava os professores frente a frente, era uma questão com planejamento, né? Porque toda vez tem que fazer esse planejamento, não sei o quê. E aí eu falo, gente, vamos sentir como é que é isso? Vamos olhar para o planejamento e ver o que a gente está movendo dentro de nós que está travando o planejamento. E era lindo e incrível, porque as pessoas saíam dali com uma ampliação da percepção só de olhar internamente. E aí a gente, pronto, não está falando que eu estou fazendo pedagogia sistêmica, mas eu estava ajudando os professores a voltarem para o lugar deles, na postura deles. E isso expandia o olhar, né? Lá na frente, daqui um pouco, igual você já está hoje, aí as pessoas já começam a ter mais consciência, e aí você, gente, isso é isso, né? Que a gente está olhando só através dessas leis, e aí tudo fica claro, né? Então, acho que esse é o movimento silencioso. Jeitinho. Né? Jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Jeitosamente. Eu brinquei até quando eu fazia relaxamento com as crianças, assim, tudo, né? Uma vez uma mãe me disse, mas é que o pastor falou, ela falou pra mim que você usa incenso e tal. Eu disse, olha, é porque na verdade a gente tira o tênis, porque aqui tem muito tapete e não dá, vai sujar e também fica cheiro de chulé. Então eu deixo o incenso ali só por isso. É por isso? É por isso, pronto, né? Na verdade, era tornar o ambiente mais gostoso, era tornar um ambiente mais leve, era tornar um ambiente gostoso de estar, mas que se eu dissesse, às vezes podia ser mal interpretado, né? Então, a gente achava um jeitinho, né? De colocar aquilo de maneira assim, que fique bom para ela, que fique bom para o aluno, porque às vezes tinha muito aluno que queria ir, a mãe não queria deixar por medo de alguma coisa. Então, a gente sempre vai arrumando lá na escola e da maneira sempre mais respeitosa possível. Claro, e você hoje faz uma entrada com meditação, você tem uma sala, que é uma sala de relaxamento, como que é isso? Essa sala tinha desde 2010, assim, que foi eu e essa professora que nós começamos e tal, e ela trabalhava ensino religioso, e esse ensino religioso era um problema porque ficava se abrindo muito precedente de as pessoas entenderem que isso era religião católica. Confundiam, porque às vezes tinha muito padre que vinha trabalhar ensino religioso nesses lugares pequenos. Então se vinculava muito com isso. E aí se gerava um problema com as outras. Então quando teve essa sala, essa professora disse para mim, olha, vamos chamar, embora lá na grade, no sistema, tenha que estar escrito ensino religioso, vamos chamar essa sala de autoconhecimento, vamos trabalhar com autoconhecimento. E aí assim, e ela tinha uma aula por semana na grade, e o ensino médio não tem ensino religioso. Então, ela, na aula dela, levava e eu, a cada 15 dias, levava, ou conforme eu ia sentindo necessidade.
Sempre que a gente precisava ter um papo com aquela turma, sempre que eu precisava, eu levava para aquela sala também. Então, ali, o que a gente trabalhava? Texto, as musiquinhas de relaxamento, a sala com cheirinho bom, aquelas cortinas coloridas, os tapetes, tudo coisa assim. E isso foi levando um movimento assim de que tirou a escola daquela fase ruim dela e foi trazendo para coisas muito boas também. Né? Porque vocês foram trazendo os alunos, eles tinham por semana esse atendimento de autoconhecimento, ou seja, eles tinham era como se nós fizéssemos o trabalho dos círculos do amor, né? Que eles vão conversar, eles vão olhar para as questões deles, para as questões que não estão bem, né? Escreve. Agora, hoje nós vamos escrever uma cartinha para a mãe que ninguém vai ler. Nós vamos queimar. Nós vamos escrever uma cartinha para o pai que ninguém vai ler. Vamos escrever. E aí, assim, eu trabalhava essas coisas dessa maneira. E aí eu fui introduzindo também conforme eu podia. Hoje já me é mais difícil, porque quando eu assumi a direção, eu já tenho essa dificuldade de ficar levando aluno para a sala. Certo. Então, hoje eu sempre trabalho com os casos mais pontuais, assim, individualmente para aquele aluno. Eu trabalhava muito com mandala também, né? Pedia para eles desenhar, e aí fazia a interpretação dela um por um, aluno por aluno. Então eu ficava dias, às vezes, sentada ali, olhando um por um, conversando com um por um, né? Vendo o que é que tinha. Então, eu trabalhava realmente com ninguém. É o professor, né? Nós, professores, nós somos esse movimento apaixonado de querer fazer, de querer desenvolver algo, né? E teve algum caso específico, assim, que te impactou, que você trabalhou com algum aluno e ele deu um retorno imediato, assim, quando você trabalha a força do pai, da mãe, isso teve uma ressonância que os professores próprios, né, começaram a perceber a mudança? Teve algum caso específico? Teve um aluno, assim, que me impactou muito, que até hoje eu nem sei dizer. Eu vou falar o que realmente aconteceu, mas foi muito... Os pais desse aluno, ele já estava no ensino médio, brigavam muito. E um dia eu chamei ele estava muito doente, esse menino. Ele ia começar um tratamento até para... Ele já ia, a próxima consulta dele, ele ia tirar um pedacinho já eu não me lembro onde é que era mais, mas para fazer uma biópsia, porque ele já estava muito doente. E eu chamei ele na sala e nós começamos a conversar e eu comecei a colocar ele, dizer para ele, olha, a briga do pai e a mãe, separar as coisas, pedir que ele colocasse a mão em cima da figura do pai, da figura da mãe. E aí a gente fez todo um trabalho ali. Na semana seguinte que ele foi no médico, não encontraram mais nada e ele não precisou mais fazer químio, nem fazer tratamento nenhum. Foi assim o caso que mais me impactou, que eu sempre fiquei, meu Deus, né? Será? Né? Ficou uma coisa assim muito... Isso me impactou muito, assim, aquela vez que eu vi também a força que tudo isso também, e aí, também tinha. Eu quero chamar a atenção de vocês que estão assistindo, de quem vai assistir. Ela trouxe um caso que realmente impacta, né? Que é um adoecimento que sai do adoecimento. Se vocês pensarem assim, isso não pode ser a pedagogia sistêmica. Eu já vivi vários casos. E só de ajudar a criança a somar os pais. Eu uso muito o coração do invisível e os efeitos incríveis ali, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que por que a criança ou adolescente, por que ele adoece, gente? Por que ele, nesse caso específico, qual é o movimento da doença em si? Quando eu estou metido no meio das brigas dos meus pais, quando eu estou metido no relacionamento dos meus pais, querendo fazer algo e eu não dou conta, querendo arranjar um jeito de mover-se aquilo e eu não consigo, porque eu sou filho, e filho é pequeno para os pais. Quando eu acredito que são os meus pais que estão na briga, e aí é onde a gente tira essa ideia da cabeça dos alunos. Não são seus pais, é o homem e a mulher. Eles estão brigando, mas os seus pais estão dentro de você. Porque os nossos pais, eles não estão separados em nós, eles estão misturados em nós. Trazer essa consciência para os alunos de 0 a 100 anos é retirar de conflitos, é retirar de situações que não estavam conseguindo de aprendizagem, de déficit de atenção. Muitas vezes a atenção está focada no conflito dos pais. A gente consegue olhar, fazer o que ela fez,
Aí o menino volta, né? É ajudá-los a sair de um adoecimento. E a gente não precisa fazer muita coisa, só precisa ajudá-los a ter essa consciência que os pais são os pais deles sempre, que ele não pode se meter nas brigas. Só. Isso muda o movimento de um aluno de 0 a 100. Né? Eu digo de 0 a 100 porque na universidade eu trabalhei e tive retorno. Minhas alunas universitárias têm retornos incríveis de alunos que não conseguiam, chegavam na universidade sem escrever, né? Sem conseguir colocar o conteúdo para fora, e tudo ligado ao conflito do pai e da mãe dentro dele. Né? E você olha e fala a força que ele tem ali do pai, ele muda uma chavinha, ele começa a escrever na escola, na universidade. Então, assim, eu acho que é tão genuíno esse trabalho da pedagogia sistêmica, né? Esse movimento dessas 3 leis, ele traz algo tão concreto que eu digo que a gente está trabalhando no chão da escola, não tem outra fala, né, Jane? E olha o efeito disso, que coisa mais linda. E começa, eu disse que uma das coisas, até tinha falado para você, professora, aquele dia, que uma das coisas que me chamou a atenção é que a escola tinha muito mais mulheres. E que conforme também todo esse movimento foi andando, que nem eu disse assim, aos passos dele, hoje a gente tem praticamente o mesmo tanto de homens e o mesmo tanto de mulheres. Que maravilha! Que traz um equilíbrio muito bom para dentro da escola. Com certeza. É maravilhoso. E às vezes os próprios professores que a gente trabalha não notam a mudança que eles vão tendo de ano para ano. De ter professor dentro da escola, assim, que você via que, nossa, tinha sempre uma dificuldade, assim, às vezes doente, às vezes sempre muito triste, ou às vezes... E você vai vendo que no passar dos anos esse professor vai se achando, ele vai se encontrando, ele vai fazendo o mesmo movimento que os alunos. Provavelmente quem me olhou também pensou isso, né? Que lindo. Todos nós vamos fazendo tudo isso, né? Esse movimento, ele é curativo para todos nós. Sim. E não tem fim. E não tem fim. É isso mesmo. É algo que vai transformando. E quando a gente percebe, as coisas já mudaram. Aí você já é outra pessoa, né? Você é essa pessoa aqui, mas no seu interno você já mudou. E aí pode ser mais leve. Tem mais uma pergunta antes da gente fechar, porque a ideia a gente vai falando, né? Porque é tanta coisa. Mas assim, uma questão que eu gostaria de deixar registrado, se você tiver algum caso em ressonância de professor com aluno, você teve? Ressonância de histórias? De ressonância de histórias. Sim, assim, até porque a gente já começa a conhecer bem os professores também, né? Então já teve, assim, de eu ter que chamar, às vezes, o aluno e dizer assim, olha, a tua história é muito parecida com a história do teu professor. E tu precisa olhar para ver que esse professor, por exemplo, uma história assim, eu não respeito aquele professor, não gosto dele e tal, e esse professor ser homossexual, por exemplo. Né? E aí você tem que chamar o aluno, muitas vezes, e dizer, olha, essa história do professor, você vai ter que olhar para essa história e respeitar muito ela. Porque esse professor tem uma história atrás dele para chegar assim. Então vamos olhar com muito respeito, vamos separar o que é a pessoa dele com o professor que está aqui. E isso funciona muito bem, porque a partir do momento que você coloca que também é dolorido tal história para o professor, como os alunos reagem bem às coisas faladas, aqui a gente tem isso. E de ter professor, por exemplo, que é isso que é a tua pergunta, de eu sentar e dizer, olha como você é parecido com ele. Né? Olha como, quem se parece com o professor naquilo que tu não gosta? Meu pai é assim. Isso. Eu ouvi muito. Meu pai é assim. Tu tá vendo que tu tá brigando com o professor por uma história que tu traz em casa? Sim. O professor estava errado no que estava te cobrando? Não. Então tu tá vendo que tu tá brigando por algo que, né? É lá na tua casa, então como é que vamos conversar junto e vamos ver o que tu pode fazer lá na tua casa. Porque aqui é só uma nas nossas palavras, né? Aqui é só uma projeção, né? E aí é nítido isso o tempo inteiro. Quem tu não gosta lá, que tem esse comportamento? É a minha mãe. Então, agora vamos ver o que nós podemos fazer com isso. E uma coisa boa aí, né, que eu falo muito com os professores, quando você estiver incomodado demais com o comportamento do aluno que você não conseguiu resolver,
faz uma pergunta para você, o que eu tenho que ver com isso? O que ele quer me mostrar com esse comportamento? Porque às vezes o aluno está mostrando algo que está no seu sistema, né? E você não quer olhar. E aí quando você mostra isso, né? Quando fala isso para o aluno, você vê muito claro que o professor fora do lugar, agindo como pai da criança, do menino, e o menino olhando para ele como se ele fosse o pai. Gente, para quem não conhece esse trabalho, quando a gente começa a estudar, isso é uma das coisas mais claras que aparecem dentro da escola, que são professores agindo como se fosse pai ou mãe do aluno, não como um professor. E quando ele vai para esse lugar de pai ou mãe do aluno, ele perde o aluno. Ele fica trabalhando ali na guerrinha, num conflito, como se fosse filho e pai. Ou filho e mãe, né? Que também as professoras fazem o movimento. E a gente trazer essa consciência sistêmica e poder voltar para o lugar, eu sou apenas o professor, não sou o pai. Nem sou a mãe. Não é fazer isso assim, eu não sou o pai desse menino e tal. Não, não é isso. É tomar a consciência de que ele dá conta com o pai dele, da história dele, que você só ensina na escola. Né? Aí você, quando você traz isso para a consciência e dá um passo para trás, é incrível o movimento, né? E como muda, né, Jane? É muito lindo. Eu acho uma coisa legal que tu trabalha na pedagogia sistêmica, que eu acho que é legal de pontuar aqui, é quanto é importante o professor contar a história dele em sala de aula. Muito importante. Eu já tive experiência de que os alunos, às vezes, ia na sala para resolver alguma coisa, um conflito, dali a pouco, assim, oportunizava da gente dizer, olha, tal professora, a história dele, ou eu mesma às vezes falava, essa professora tem uma história assim, 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 nossa, sabe? Então, assim, como muda depois eles entenderem a história? É uma coisa que eu acho que o professor faz muito pouco, não faz, contar a sua história. E contar a sua história traz... que é difícil. E contar muitas vezes, contar a história e perceber que muito da sua história está em ressonância com os alunos. E que aí, de repente, você pode dizer para o aluno, né? Eu também vivi isso. Eu sei o que você passa. Mas aí você fala num outro lugar, não é mais num lugar de pena dele. Porque o que os professores fazem inconscientemente? Isso, assim, eu atendi muito professor já, né? Em estado de depressão, de síndrome de não sei o quê. Quando a gente vai conversar, olha o pano de fundo que muitos fazem. Eles veem uma história de um menino que ele praticamente a história dele. Ele vê que o menino é um TDAH, que o menino não para quieto. Aí, para ele não entrar na dor dele, ele começa no conflito com aquele menino. Vai uma briga, chama atenção, o menino não tem jeito, não dá conta, vai ter que tirar ele daqui. Enfim, vira uma confusão. Quando a gente conversa, ele traz para a consciência, né? A primeira pergunta que eu faço, como você era na infância? Quando um professor não está dando conta do seu aluno, eu sempre pergunto assim, como você era na infância como aluno? Geralmente, a historinha está se repetindo ali. Né? E aí a gente consegue olhar para isso e perceber que o aluno só está acionando uma dor do professor. E aí eu sempre dou essa orientação, eu falo assim, chega lá na sua sala de aula agora e diz para ele, eu também era uma criança difícil na escola. Eu sei o que é isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu dei conta, movimentei minha vida, estou aqui hoje como professor, você também dá conta da sua história. Então vamos fazer valer a pena que eu vou aqui dar a aula para você, estou aqui para te ensinar. Aí o menino muda a chave. Ele fica assim, nossa, meu professor também viveu isso. Aí ele muda a chave e segue mais leve e ele começa a ter uma relação com aquele professor. O mais bonito é ver os alunos voltarem, mas o professor a ter uma relação legal, né? Isso é muito bonito de ver, né, Jane? Eu acho que você vê isso muito, né, nessa trajetória toda. É tudo de bom, assim, você conseguir ver a evolução em todo lugar, assim, né? Tanto com os alunos, o quanto a família começa a se aproximar, o quanto eles vão tendo confiança, o quanto os filhos vão ficando mais felizes na escola e a gente também, né? Olha, é maravilhoso, é só isso que dá pra gente dizer, assim, ó, é só quem vivencia, assim, para saber. E você hoje, nessa escola, são quantos alunos, Jane? Hoje, a escola não é muito grande, ela tem menos de 100 alunos. O é uma que facilita bastante. Hoje ela é só de ensino médio, né? Só de ensino médio.
O que facilita bastante também, nesse sentido, esse trabalho que eu sempre fiz, né? Eu tenho uma facilidade maior de sentar com todos eles, de conversar com todos eles, que às vezes numa escola maior já teria essa dificuldade maior. Mas nada que é impossível, né? Nada. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Todos os diretores, né, com a postura sistêmica, eu não consegui trazer os homens dessa vez, da próxima vez trazer os homens, mas todos eles, principalmente os homens que trabalhavam com ensino fundamental e médio em locais bem difíceis, complexos, né, todos eles começaram e tiveram excelentes efeitos. Então, é começar realmente, né, dar o passo. A sua escola, eu vi as fotos, é uma escola que está belíssima, né, toda ajeitada, toda bonita, e que eu tenho certeza que você está aí movendo muitas coisas lá. Eu quero, assim, agradecer muito a você por ter aceito o convite de compartilhar, né, esse movimento que você está fazendo. Disse para você que a gente vai fotografar ou gravar um vídeo ainda na sua escola, para que eles possam falar, né, para que esse movimento de falar como é viver essas histórias possa chegar ao mundo, chegar a muitas pessoas, né, e as pessoas poderem também começar a mover sua chave. Nós estamos aí, você participou, acho que foi da primeira turma online, né? A primeira turma online, de presencial já foram mais de 40 turmas. Turma de pandemia, né? Turma de pandemia, foi mesmo. E foi uma turma, acho que ali o povo estava tudo doido para aprender algo com aquele movimento da pandemia, né? E foi muito lindo aquela turma, né? Todo o movimento da turma foi maravilhoso. Os alunos estão bem, caminhando bem, né? E hoje a gente está entrando já na 4ª turma, né? Em janeiro a gente começa aí a 4ª turma, que vai ser o dia todo. Vai ser sábado e domingo, não vai ser o formato que vocês tiveram, né? E vai ser um trabalho telepresencial, porque quem quiser online participa, quem quiser presencial participa. É uma nova experiência, né? Mas é um movimento para levar isso para mais pessoas e a gente abre esse espaço com muita alegria. E assim, você, eu acho que eu já sinto uma grande contribuição para o planeta. Você está numa cidade lá em Santa Catarina com 5 a 6 mil habitantes, mas você está impactando o planeta. Porque quantas crianças, adolescentes, né? Quantos adolescentes saírem dali e buscarem uma nova possibilidade de vida que não seja ficar em depressão, ficar falando dos pais, né? Enrolar a sua vida, mas buscar seguir na vida, isso está impactando o planeta. Cada professor que você trabalha, que você consegue chegar no coração dele, né? E ele mudar a chave com o seu aluno, você está impactando o planeta, movendo essa frequência no coletivo, porque você faz lá em Santa Catarina, tem outra que faz lá no Nordeste, tem outra que faz lá em Macapá. Enfim, isso vai entrando no fio de ressonância e daqui a pouco, aquilo que é o meu projeto, né, daqui a 10 anos, nós abrirmos espaço e a gente olhar e falar assim, eu vou estar fazendo um evento, eu sempre faço eventos, né? Mas eu já sei que eu vou fazer um evento, vou dizer assim, qual escola ainda não está participando? Porque vão estar muitas escolas movendo a pedagogia sistêmica aí, onde estiver. Esse é o meu sonho que eu busco realizar todos os dias. Então eu quero que você deixe também aí uma mensagem para as diretoras de escola, para os gestores que não têm contato com esse trabalho. Qual seria o passo para aqueles que... qual a mensagem, né? O passo, qual a mensagem que você deixa para quem é gestor, que vai vir a olhar essa live ou está assistindo agora, para que ele possa sentir, né? Como que eu posso começar a me mover aí? Primeiro eu quero te dizer assim que você também está em ressonância com o planeta inteiro. E que eu sou muito grata por você e pela oportunidade. Né? É muito bom quando a gente sabe que está servindo a vida. Né? E que a gente sabe disso. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu diria assim, sempre comece por você. Isso. Muito bom. Sempre comece por você. E depois o lugar que você está, ele vai se transformando com a tua presença. Isso. Quando eu comecei, eu não sonharia que um dia eu estaria numa live falando com uma professora de Brasília, num movimento tão grande,
Eu comecei por mim, pelas minhas dores. Então, eu acho que aquilo que o Gandhi dizia, que seja você a transformação que você quer no mundo, Isso. Eu acho que é sempre isso. O resto, tudo vem se acrescentando por ressonância. Isso. E eu adoro uma frase que o Sai Baba dizia, o mestre indiano Sai Baba, ele dizia assim, sabe qual a maior violência que um ser humano pode sofrer? É morrer semente. Então, eu acho assim que o mais assim, que me emociona pensar é assim, ó, a gente tem que dar o nosso melhor para que quem está perto da gente também tenha a possibilidade de não morrer semente. Isso. Você vê tanto jovem, você vê tanta pessoa assim com potencial, às vezes numa condição que falta, né? E você poder chegar ali, você poder levar aquilo tudo, e você poder ver que no final tá indo para a vida, tá melhor do que entrou, que a tua vida melhorou também, que você impactou de alguma forma a vida dele, né? E que você vai dormir assim, você vai saber, olha, hoje eu também fiz o meu melhor, né? E às vezes não vai, às vezes quem eu queria tanto também, é a ordem da ajuda, né? Às vezes também não vai, mas você fez o teu melhor e você começou por você, né? É pela gente, não tem outro caminho, né? Não existe, né? Não tem. E depois o mundo vem trazendo as pessoas e vem trazendo as pedagogias, e vem trazendo os professores, e vem trazendo as coisas, e isso vai virando uma coisa grande. Gente, o que a Jane fala agora é o que ela falou no início da live, né? Começa por mim. Muito lindo. Sim. Muito lindo. E o principal, né? Que você falou também no início da live. A gente passa uma vida dentro de uma escola, a gente observa quantas coisas ali, quantas coisas a gente não dá conta. E aí, de repente, vem esse movimento da pedagogia sistêmica, essas leis, e diz assim, você pode encaixar isso e fazer um pouquinho diferente. E impactar a vida de um aluno, e, né, ajudá-lo a transformar o seu movimento interno, e algo diferente para essas futuras gerações vai chegar. Que esse é o nós trabalhamos para o futuro, né? A gente está fazendo tudo agora para o impacto que está lá na frente. Então, que lindo isso, que esse trabalho, né, que está em ressonância, eu acho que todos nós, que ele possa fluir e ampliar. Eu disse para você que nós vamos dar um jeito de fazer uma filmagem aí, porque é muito lindo tudo que está acontecendo lá e o que você vem movendo, né? Alguém perguntou qual é o nome da sua escola, que eu vi ali. Escola de Educação Básica Cecília Vivan, Salto Veloso, Santa Catarina. Salto Veloso, né? É o nome da cidade? Salto Veloso, gente. Eles perguntaram também o nome da cidade, Salto Veloso, Santa Catarina. Então, olha, Salto Veloso, hein? Olha o salto que esse lugar tá dando. É o que nós estamos trabalhando. Que você possa... Só para pontuar uma coisa assim, que sim, começa com a gente. Tudo começa na gente, né? Mas a gente tem que ter uma certeza, nada se faz sozinho. Isso. Então, assim, nada se faz sozinho. Sim, começou comigo na minha escola, sim, começou também. Mas não teria acontecido nada se não fosse a equipe que eu tenho lá, se não fosse as pessoas que eu tenho lá, se não fosse os meus professores, como você, como tantos que eu, olha, de verdade, eu me abaixo todo dia no meu altar e digo muito obrigada. Eu tive a honra de ter grandes professores. Então, começa pela gente, mas não é nada sozinho, é sempre junto. Isso, nós vamos nos conectando, né? Uns colaborando com os outros, trazendo um pouquinho daquela informação, juntando e expandindo nessa grande teia de corações que é a vida, né? A gente vai contribuindo nessa teia, cada um com o seu coração expandindo. Isso é o que é maravilhoso. E eu espero, assim, que esse trabalho seu ainda vai expandir muito. Nós ainda vamos mostrar mais coisas da sua escola, que eu já te falei, me deu a vontade de ir lá, né? Mas a gente vai nós vamos arranjar um jeitinho de fazer algum movimento aí no congresso que vai ter. Eu tenho certeza que você vai fazer uma apresentação também do seu trabalho, mas vamos mostrar algo ainda dela.
né? Muito obrigada, minha Combinado. querida, a todos vocês aí que estão nos escutando, a vocês que vão nos escutar, muito obrigada. Que vocês possam abrir um espaço no coração, né? Aqueles que estão ouvindo falar sobre pedagogia sistêmica a primeira vez, possam abrir um espaço no coração e perceber o quanto todos os dias nós podemos dar um passinho para expandir esse movimento amoroso que é a pedagogia sistêmica. Então, a gente está aí disponível para quem quiser conhecer, uma alegria todos os dias passar um pouco dessa informação e cada um ser uma semente nesse movimento levando para frente. Muito obrigada, um beijo assim grande nos seus professores, né, em todos eles que estão aí envolvidos com você, aos que estão na live, seu filho disse ali, mãe, eu te amo, você é linda, né? Eu vou ver nos comentários aqui. Eu vi que passou ele falando ali, então assim, um beijo grande, né, à sua família. Eu quero também deixar assim um beijo especial assim para sua mãe, porque a mãe é que ensina a gente a fazer, né? Com a ressonância da mãe que a gente faz, e para o seu pai, porque o pai é que nos movimenta para fazer grandes coisas no mundo. E você está nessa cidade fazendo, uma cidade que é pequena, vamos dizer assim, em relação a tantas cidades grandes que a gente passa, mas que está fazendo uma diferença, né? Você está fazendo algo grande dentro desse movimento e o mais lindo, com simplicidade, com o seu coração, com o movimento de levar amor para frente. Então, muito grata à sua vida, que a gente possa se encontrar em outros momentos e trazer muitas coisas lindas para as pessoas. Muito grata, minha querida. Gente, obrigada. Um beijo grande. Muito obrigada. Obrigada por ter sido minha. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho seguindo. Isso transborda dentro de mim. É muito lindo. Obrigada. Muito grata. A gente vai falar mais. Beijo. Muito obrigada. Beijo Obrigada, bem grandão. Beijo, gente. Tchau. Grande beijo.